Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem aí está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou o Paulo Rodrigues, eu fiz esse canal para informar, para ajudar vocês. Gente, conforme eu coloquei lá na enquete, 51% escolheu a questão do corte indevido. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o corte indevido de luz e todos os seus direitos, tá? Tintim por tintim, tudo explicadinho para você. O que pode, o que não pode, o que fazer, como fazer, tá? Então fica aí até o final do vídeo para eu poder explicar tudo isso para vocês. Antes da gente começar, aproveita, você está chegando agora, ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e já ativa o sininho, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos, tá? E continua bem informado. Deixa seu like, que dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica ele para outras pessoas que estão buscando esse assunto de corte indevido, ou seja, pessoas que estão na mesma situação que você. Você ajuda pessoas iguais a você, pessoas que estão precisando dessa informação. E no final, se as informações que eu vou dar aqui para vocês, que eu vou ensinar aqui para vocês, gerarem valor para vocês, te ajudarem de alguma forma, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, seus grupos de Facebook, seus grupos de WhatsApp, certo? Não retenha conhecimento, que a gente pode ajudar da mesma forma que eu estou ajudando vocês, ajudem outras pessoas com essas informações. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é corte indevido, tá? Corte indevido é aquele corte que é feito de forma irregular, de forma errada pela concessionária de energia elétrica. É aquele corte realizado quando você está adimplente com a empresa, ou seja, quando todas as suas contas estão devidamente pagas. Geralmente isso ocorre por um erro da empresa. Às vezes, um erro no sistema da empresa, às vezes um erro no repasse dos valores pelos bancos ou loterias para a empresa, às vezes um erro do funcionário que deveria realizar o corte no vizinho ou em um local próximo e acaba se confundindo e realizando o corte aí no seu endereço. E aí vem a pergunta: o que fazer? Primeiro, se foi realizado o corte indevido, a primeira atitude a se fazer, a primeira atitude a ser tomada é procurar a concessionária de energia elétrica aí da sua cidade. Isso pode ser feito de forma presencial, ou seja, indo diretamente na agência, ou ainda por telefone e pelo próprio site da empresa. Feito isso, relatem que houve o corte indevido e, de preferência, já tenham em mãos pelo menos as 3 últimas contas pagas, certo? Lembrem-se, peçam e anotem o protocolo de atendimento e o nome da atendente. Isso pode ser imprescindível mais para frente. Eu vou explicar para vocês por que isso é necessário, tá? Depois da reclamação, o que acontece? Você fez a reclamação. Se você está com as suas contas em dias, a companhia de energia elétrica ela tem que religar o serviço. Ela é obrigada a religar o serviço. Aí vocês vão me perguntar, em quanto tempo? Isso depende. Se for em área urbana, a luz tem que ser religada em 4 horas. Se for em área rural, a luz tem que ser religada em 6 horas, certo? Pessoal, uma coisa importante, aqui nós estamos tratando de corte indevido de luz e, portanto, os prazos de religação são esses: 4 horas para a área urbana, 6 horas para a área rural. Se o corte foi devido, ou seja, você aí não pagou a conta de luz no vencimento e houve o corte,
feito o corte, você foi lá e pagou a conta de luz com um atraso, ou seja, houve um corte devido porque você estava inadimplente, você estava devendo. Nesse caso, você efetuou o pagamento que estava em atraso. O prazo de religação para o corte devido, ele é outro, tá? Se for em área urbana, aqui a luz tem que ser religada em 24 horas. Se for em área rural, a luz tem que ser religada em 48 horas, tá? Recapitulando, corte indevido, você está com todas as suas contas pagas. Religação, área urbana, 4 horas. Área rural, 6 horas. Corte devido, você estava devendo e pagou com atraso. Aí o prazo é o seguinte, área urbana, 24 horas. Área rural, 48 horas. Compreenderam a diferenciação? O prazo para o corte indevido é um, o prazo para o corte devido é outro. Nos dois casos, é aconselhável você primeiro entra em contato com a concessionária de energia elétrica, anota o protocolo, anota o nome do atendente. No primeiro caso, tá? De corte indevido. Forma a situação de que houve o corte, que você está com as contas em dia e tenha em mãos as 3 últimas contas. No segundo caso, você estava em atraso, foi lá e pagou a conta. Entra em contato com a concessionária, informa que você efetuou o pagamento, peça que seja feita a religação. Por que isso? Porque depois que você paga a conta, o banco ou a loteria ainda pode demorar até 48 horas para informar a empresa de luz. E depois que a empresa de luz é informada, ela ainda tem aí o prazo de 24 ou 48 horas para religar a sua luz. Se você comunica à empresa diretamente de que realizou o pagamento daquela conta que estava em atraso, informa os dados de pagamento, a partir daquela ligação começa a correr o prazo. Então é sempre importante entrar em contato com a concessionária de energia elétrica. Agora, vamos para o seguinte. Quando pode ser feito o corte e quando não pode ser feito o corte, tanto devido como indevido. O corte, prestem atenção, em qualquer hipótese, ele não pode ser feito na sexta-feira, no sábado, no domingo, em feriado ou em dia anterior ao feriado. Nenhum desses dias pode ser feito o corte. Repetindo, não pode ser feito o corte na sexta-feira, no sábado, no domingo, feriado e dia anterior ao feriado. Esses 5 dias não pode ser feito o corte de luz. Seja o corte indevido, seja o corte devido. Não pode em hipótese alguma. Isso tem previsão legal, isso está na lei. Correto? Vamos seguir. Vocês vão me perguntar, tenho mais algum direito? Sim, você tem. A própria lei, ela prevê o seguinte: a empresa de energia elétrica, ela tem que emitir uma comunicação prévia para vocês, ou seja, uma comunicação anterior, tá? Antes do corte, ela tem que comunicar vocês, comunicar o consumidor que o serviço de luz será desligado por conta de um inadimplemento, por conta de uma dívida, tá? Bem como o dia a partir do qual será realizado esse desligamento, esse corte, e necessariamente durante o horário comercial. Estão compreendendo? Olha só, a companhia de energia elétrica, ela tem que comunicar ao consumidor de que vai cortar sua luz, porque ele está devendo. E ele tem que informar a partir de que dia ele vai realizar esse corte, até para o consumidor se preparar, para o consumidor pagar até antes do corte, tá? Normalmente, pessoal, prestem atenção nisso também. Às vezes tem pessoa que tem conhecimento de que a empresa tem que comunicar ela. Então ela fica esperando vir essa comunicação para ir então ela juntar dinheiro e ir lá em pagar. Só que
Normalmente, a maioria das empresas de energia elétrica fazem o seguinte: elas colocam um comunicado na própria conta de luz de vocês, ou seja, vamos supor que esse mês venceu a conta e vocês não pagaram. Quando chegar a conta do mês seguinte, na própria conta vai vir um aviso: débito do mês seguinte, prosseguiremos ao corte a partir da data tal, tá? São pouquíssimas, são raras as vezes que a empresa envia aí uma comunicação em forma de carta ou de SMS ou de qualquer outra forma dizendo que vai cortar. Mas isso também é possível. A lei fala em uma comunicação prévia, em uma comunicação anterior ao corte. Normalmente essa comunicação vem na própria conta, tá? São raras as vezes que essa comunicação é feita de forma separada, certo? E aí vocês me perguntam, foi feito o corte, eu entrei em contato com a empresa não religou. O que eu faço? Estou desesperado, tem comida na geladeira estragando, eu preciso tomar banho, eu preciso ligar um ventilador, eu preciso viver, porque hoje viver sem luz é praticamente impossível, né? Nos dias de hoje. Então, gente, primeiro de tudo, se o corte foi devido ou indevido, tanto faz. Entra em contato com a empresa, pediu a religação, anotou o protocolo, anotou o nome do atendente, tenha isso. Se foi por e-mail, guarde o e-mail, porque também vocês podem fazer reclamação pelo site. Não resolveu dentro do prazo, vocês podem entrar em contato novamente com a empresa ou podem procurar o PROCON. Não resolveu? Aí vocês podem ir para a justiça. É obrigatório seguir essas 3 etapas? Entrar em contato com a empresa, ir para o PROCON, entrar em contato com a empresa, ir para o PROCON e depois ir para a justiça. Vocês têm que seguir esses 3 passos? É obrigatório? Não. Se você quiser, você pode ir direto para o PROCON. Se você quiser, você pode ir direto para a justiça. Mas o seguinte, se você primeiro entra em contato com a empresa e ela não resolve, e você precisa entrar com uma ação judicial, isso demonstra para o juiz que você teve boa fé. Isso demonstra para o juiz que você tentou solucionar o seu caso, tá? E que a empresa não estava nem aí. A empresa não te deu atenção, a empresa não cumpriu a lei. Estão compreendendo? Se você quiser, você pode ir direto para a justiça. Agora, às vezes é mais rápido, você entra em contato com a empresa e ela resolve. Se ela não resolve, você entra com uma ação judicial, fica demonstrado para o juiz na hora de julgar, nossa, essa pessoa aqui tentou resolver, a empresa que não quis resolver, a empresa deixou essa pessoa na mão. Estão compreendendo? Isso ajuda no futuro processo, se for preciso, porque muitas vezes, às vezes nem precisa entrar com o processo. Você liga, eles vão lá, religam, você tem seu caso solucionado sem precisar ir para a justiça. Agora, vamos supor que você precisou ir para a justiça. Como é que eu faço na justiça? Vamos lá. Você pode dar entrada na justiça de várias formas. Você pode procurar um advogado, você pode procurar um defensor público e você pode fazer o seu próprio processo, tá? Se você procurar um advogado ou um defensor público, provavelmente ele vai entrar com uma ação judicial no juizado especial cível, que as pessoas costumam chamar, algumas pessoas costumam chamar juizado de pequenas causas, que era o nome antigo que ele tinha, ou o advogado ou o defensor pode entrar na vara cível. Agora, se você resolve fazer o seu próprio processo, você pode dar entrada diretamente no juizado especial cível contando o seu caso. Como que eu faço isso? O que eu tenho que provar? Então vamos lá. Se você quer fazer seu próprio processo, primeiro de tudo, você resolve fazer o seu próprio processo, a sua causa, tá? Ou seja, contar o que aconteceu, contar os prejuízos que você teve, fazer os seus pedidos, tudo isso tem que estar limitado a um valor de 20 salários mínimos. Normalmente, o mais comum é que esteja abaixo disso, tá? Até muito abaixo disso. Então, a maior parte, a esmagadora maioria das vezes, vocês podem, se quiserem, fazer os seus próprios processos. Então, atento a isso. Seu pedido tem que ter até 20 salários mínimos para você fazer o seu próprio processo. E aí vocês me perguntam o que eu preciso provar. Então, vamos seguir.
você pode fazer várias provas, certo? Lembra que eu falei quando a gente começou esse vídeo que quando entrasse em contato com a empresa, anotasse o protocolo e o nome do atendente como uma forma de prevenção? Pois é, essa é uma prova. O nome do atendente e o protocolo prova para o juiz que vocês entraram em contato, que vocês comunicaram à empresa de que havia um corte irregular. Então, estão entendendo? Vocês tentaram resolver com a empresa e a empresa não resolveu. Isso é uma prova, o protocolo e o nome do atendente. Outra prova, vocês precisam demonstrar. Tira uma cópia das 3 últimas contas pagas, dos 3 últimos meses. Assim, você mostra para o juiz que você está em dia com os pagamentos e que a empresa está errada em fazer o seu corte, correto? Outro detalhe, você tem uma geladeira, ficou sem luz, as coisas estão estragando ou vão começar a estragar, ou um freezer, tira uma foto da geladeira. Assim você mostra que tem produtos lá dentro que estragaram ou estão estragando, tá? Que se perderam ou vão se perder. E se você tiver cópia do cupom fiscal da compra daqueles produtos que você fez no mercado, numa mercearia, em algum lugar, isso também é prova. Então, tirem a foto e tenham um cupom do mercado, correto? Outro detalhe, vocês podem levar uma testemunha, tá? Eventualmente, um vizinho, uma pessoa que estava na rua, uma pessoa que viu o funcionário da empresa de energia elétrica presenciou ou viu esse funcionário da empresa de energia elétrica fazer o corte na sua casa. Essa testemunha também pode dizer que na sua casa não tem luz. Ela foi, ela viu, não tem luz. Ela foi, ela viu, às vezes, o funcionário fazer o corte. Então, a testemunha também é um meio de prova. Então, já temos aí protocolo de atendimento, foto da geladeira, 3 últimas contas pagas, testemunha, tá? Se você tem algum problema de saúde e depende da luz, e aqui eu vou dar alguns exemplos. Você depende de um medicamento e esse medicamento é refrigerado. Ou seja, você precisa guardar esse medicamento na geladeira para utilizá-lo. Ou então você necessita de algum aparelho que permaneça ligado por questões de saúde, ou seja, são coisas mais graves. Então, faça a prova disso também, com atestado médico, com laudo médico, com receita médica, um cupom fiscal de compra do medicamento ou um cupom fiscal de compra do aparelho médico. Isso também é um meio de prova. E aí, vamos seguir aqui. O que você pode pedir? Em tese, você pode pedir 3 coisas. A primeira, tutela de urgência. A segunda e a terceira, dano moral, dano material. O que seria tutela de urgência? Seria um pedido para o juiz, tá? Com uma urgência de que ele aprecie esse pedido. O pedido seria o quê? Religar a luz, tá? Um pedido de urgência para religar a luz, para que a luz seja religada em 4 horas se o corte foi indevido ou em 24 horas se o corte foi devido, tá? Isso no caso de área urbana. Como eu expliquei para vocês no início do vídeo, tem diferenciação de hora para corte devido, indevido, área urbana, área rural. Então você pode fazer esse pedido de urgência para a religação ser feita em caráter de urgência antes de julgar o processo. Normalmente, você demonstrando para o juiz que as suas contas estão pagas, que o corte foi feito mesmo com as contas pagas, normalmente, a maior parte das vezes, o juiz defere que essa luz seja religada, tá? Antes dele mesmo julgar o processo, tá? Ele costuma deferir e determinar que a empresa de energia elétrica religue a luz antes de julgar o processo, sob pena da empresa pagar uma multa. Agora, com relação a danos morais e danos materiais. Danos morais você pede por todo esse constrangimento que você está passando. A humilhação de você ficar sem luz, né? Isso aí é comum de conhecimento de todos. Você não pode ligar o chuveiro, você não pode lavar roupa, você fica sem poder ligar a geladeira, ventilador, ar-condicionado, eletrodoméstico, enfim. O dano moral aí
Ele está até atrelado à própria situação, mas isso depende muito do entendimento do juiz, de entender que aquele caso teve ou não teve. A maior parte das vezes, os juízes entendem que há danos morais no corte de luz, tá? Corte indevido. Ou corte devido, mas a pessoa comunicou o pagamento, informou a empresa e a empresa não ligou. O corte devido acabou se tornando indevido. Esses casos, normalmente, os juízes entendem que há danos morais. Mas isso depende do entendimento de cada juiz. Agora, com relação aos danos materiais, eles são aqueles prejuízos que você teve. Tá? E aí você tem que provar quais foram esses prejuízos. Como eu disse, se você perdeu os alimentos que estavam lá na sua geladeira, estavam lá no seu freezer, além da foto que você tirou, como eu comentei para vocês, vocês precisam ter o cupom fiscal daquela compra. Tá? Para quê? Você comprova o pagamento daqueles produtos e os valores que devem ser ressarcidos. Os seus prejuízos, no caso de dano material, eles têm que ser provados. Também muito comum de acontecer, quando vai desligar a luz, já vê uma variação na energia elétrica e queimar algum produto. Mas isso eu faço um vídeo depois, porque isso pode acontecer tanto no corte de luz, quanto na religação de luz, quanto num dia normal há uma variação de tensão na rede elétrica que queima um aparelho. Eu vou fazer depois um vídeo para vocês sobre esse assunto, porque fica um vídeo, senão esse vídeo vai ficar extenso demais. Esse assunto da queima de produto, ele tem bastante peculiaridade aí para a gente debater. Então eu faço num vídeo posterior. Por enquanto, esse vídeo eu fiz o mais completo possível, da forma mais descomplicada possível, para explicar para vocês como que funciona isso, quais os seus direitos e os seus deveres, quais são? Pagar as contas em dia, certo? Então foi isso, espero aqui que eu possa ter ajudado vocês, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Um fortíssimo abraço, fui!